Algumas das maiores mentiras não são ditas em voz alta, são sussurradas de geração em geração, até que passam a soar como verdades incontestáveis. Muitos cristãos repetem frases, seguem costumes e defendem tradições, mas se abríssemos a Bíblia, de fato encontraríamos tudo isso lá dentro? A verdade é que o perigo maior não está fora da igreja, mas dentro dela. Quando confundimos a palavra de Deus com invenções humanas. E hoje, você vai descobrir algumas das mentiras mais comuns que os cristãos acreditam. Coisas que parecem piedosas, mas que não nasceram na Bíblia, nasceram da tradição. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque a última mentira pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé. E antes de começarmos, já se inscreva aqui no canal Códigos e Reflexões, porque toda semana revelamos segredos escondidos nas Escrituras, verdades que podem transformar sua vida e sua caminhada com Deus. É curioso como ao longo dos séculos, os homens passaram a acreditar que a fé se mede pelo número de vezes que se pisa dentro de um templo. Como se Deus estivesse limitado às 4 paredes de um edifício construído por mãos humanas. Mas Jesus foi claro. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, João 4:23. Ele não procura apenas frequentadores de bancos, mas corações rendidos. O engano é sutil, acreditamos que uma hora de culto compensa uma semana inteira de indiferença, de mentiras, de julgamentos e egoísmo. É como se a liturgia escondesse a falta de amor no dia a dia. Mas a Bíblia mostra que o culto mais poderoso não acontece diante de um púlpito, mas diante das pequenas escolhas, quando perdoamos em silêncio, quando servimos sem esperar aplausos, quando buscamos a Deus mesmo quando ninguém nos vê. A verdadeira devoção não é um evento no calendário. É um estilo de vida. Há quem carregue uma cruz no peito acreditando que o metal ou a madeira tem poder de afastar o mal. Como se o inimigo temesse objetos, e não o Deus vivo. Mas a Bíblia nunca prometeu vitória em símbolos ou amuletos. Ela aponta para algo infinitamente maior. O sangue derramado por Cristo e a fé depositada nele. A cruz em si, como objeto, não salva, não protege, não transforma. Foi na cruz histórica, no Calvário, que o Filho de Deus venceu o pecado e a morte. O poder está no sacrifício de Cristo, não em miniaturas penduradas no pescoço ou nas paredes. Transformar a cruz em amuleto é reduzir o Evangelho à superstição. O verdadeiro cristão não confia em ferro, madeira ou pedra, mas no Cristo ressuscitado, que vive e reina para sempre. Há uma ilusão perigosa que muitos carregam, a de que a fé verdadeira elimina o medo, a tristeza e as dúvidas. Como se o cristão fosse chamado a ser uma estátua de pedra, insensível às dores da vida. Mas basta olhar para as páginas sagradas. Elias, o profeta que fez cair fogo do céu, um dia pediu a morte em meio ao desespero. Paulo, o apóstolo das cartas eternas, confessou ter passado por temores, angústias e fraquezas. Até o próprio Cristo, no Getsêmani, suou sangue diante da cruz que o aguardava. O erro está em confundir fé com ausência de sentimentos. A fé não nos torna imunes ao sofrimento, mas nos ensina para onde correr quando ele chega. É justamente no momento mais difícil, na noite mais longa, e na lágrima mais amarga que a fé verdadeira brilha. Pois ela nos leva ao único lugar onde a resposta, aos pés de Deus. E é ali, no silêncio da oração, que a alma descobre que não está sozinha. Poucas frases são tão repetidas e tão distorcidas quanto esta. O dinheiro é a raiz de todo mal. Mas a Bíblia não diz isso. O que Paulo escreveu foi: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10. O problema nunca esteve nas moedas que carregamos no bolso, mas no trono que erguemos no coração. O dinheiro, em si, é apenas um instrumento.
com ele, pode-se alimentar uma família, sustentar uma obra missionária ou levantar um hospital. Mas também, com ele, pode-se comprar corrupção, injustiça e morte. O que define se o dinheiro será bênção ou maldição é a forma como o buscamos, e o lugar que ele ocupa dentro de nós. Quando o desejo de ter se torna maior do que o desejo de ser fiel, o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser senhor. A verdadeira pergunta não é: é errado possuir? Mas sim: o que me possui? E se a resposta for qualquer coisa que não seja Cristo, então já fomos vencidos. Um dos enganos mais cruéis é acreditar que, se algo deu errado, foi porque a fé não foi suficiente. Como se a fé verdadeira fosse uma espécie de chave mágica, que abre apenas portas de vitórias, riquezas e saúde perfeita. Mas basta ler Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. Ali encontramos homens e mulheres que, sim, conquistaram reinos e fecharam bocas de leões, mas também outros que foram perseguidos, apedrejados, presos e mortos. E todos eles tiveram uma fé aprovada diante de Deus. A fé não é o atalho para uma vida sem dor. A fé é a certeza que sustenta mesmo quando a dor não vai embora. É justamente no fogo da batalha que se revela quem permanece fiel. Porque quando tudo dá certo, até o incrédulo parece confiante. Mas quando os ventos sopram contrários, somente aquele que conhece a voz do pastor continua caminhando. A fé não garante que sempre venceremos, mas garante que jamais estaremos sozinhos, mesmo quando parecer que estamos perdendo. Outro engano comum é acreditar que precisamos de um líder religioso, como se fosse a ponte obrigatória até Deus. Muitos vivem como se sua oração só tivesse valor, se passar primeiro pela boca de outro homem. Mas a Bíblia é clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Timóteo 2:5. Nem eu, nem você, nem nenhum líder espiritual pode ocupar esse lugar. Os pastores e padres são homens, chamados, sim, para ensinar, aconselhar e guiar, mas ainda assim homens, sujeitos a erros, fraquezas e limitações como todos nós. Muitos ensinam com sinceridade, mas podem falhar não porque sejam maus, mas porque são humanos. O único que jamais falhou, o único que viveu em perfeita obediência e santidade, foi Cristo. É Ele quem abriu o caminho até ao Pai. É Ele quem intercede por nós diante do trono da graça. Confiar demais em líderes é perigoso, porque quando eles caem, muitos caem junto. Mas quem deposita sua fé em Cristo jamais será abalado, porque Ele é a rocha eterna. No fim, percebemos que muitas das chamadas verdades que ecoam nos corredores das igrejas, não nasceram na palavra de Deus, mas na boca dos homens. Amuletos, frases de efeito, tradições e costumes podem até soar piedosos, mas não passam de sombras quando comparados à luz das Escrituras. A maior mentira que um cristão pode acreditar não está no mundo lá fora, mas no coração aqui dentro, quando trocamos a verdade viva de Cristo por repetições vazias. A fé não é uma fuga da dor, mas um caminho de confiança mesmo em meio a ela. A devoção verdadeira não se limita a paredes, mas se manifesta em cada gesto, em cada escolha. E não há outro mediador, não há outro caminho, não há outra ponte. Só Cristo. E talvez seja a hora de você se perguntar: em que verdades eu tenho acreditado? E quantas delas não passam de tradições humanas, que nunca saíram da boca de Deus? Se essa reflexão falou com você, compartilhe este vídeo. Alguém precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu, junte-se a nós aqui no Códigos e Reflexões, onde toda semana desvendamos mistérios, quebramos enganos e buscamos a verdade que liberta. Porque no fim, o que nos salva não é tradição, é a verdade. E a verdade tem um nome: Jesus Cristo.